A paz do Senhor. Eu me chamo Rosane. Quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Eu fui criada na igreja, juntamente com meus pais, com minha mãe. E quando eu completei a idade, de 18 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E fui viver por aí, a caminho afora, em 2 anos. Quem olhasse assim para mim, parecia que eu nunca tinha sido evangélica, entendeu? Eu vivi no mundo de bebida, de noitada. E sabe quando a pessoa perde o sonho por aí afora? Assim aconteceu comigo. Foi devastador. 2 anos depois que eu saí da igreja, eu perdi a minha mãe. E fiquei muito decepcionada, sabe? Eu falei, como assim? Deus falava que tinha muitas coisas para fazer através da vida da minha mãe, mas eu não entendia que o propósito dela era aquele tempo. Eu não entendi. E fiquei muito tempo decepcionada, triste com Deus. Mesmo eu fora da igreja, eu saí da igreja com 18 anos, eu fui criada indo para a igreja, então eu tinha o hábito, mesmo afastada, eu orava, eu cantava louvores. E eu lembro que quando eu perdi minha mãe, eu parei. Eu falei, eu não vou cantar, eu não vou louvar, eu não vou orar. Fiquei muito triste com Deus, como se Deus tivesse feito algo de errado. Fiquei um bom tempo assim. Mas um dia, eu estava no meu quarto e mesmo afastada, o Senhor colocou no meu coração, né? Que foi o tempo dela ter ido, sabe? Foi o tempo dela ter ido. E, e, e ali eu pedi muito perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu achava que minha mãe não era o tempo dela ter ido, mas foi o tempo. E, e daí eu já estava no mundo, né? E aí sabe como é que é a vida das pessoas no mundo. E inúmeras das vezes eu saía, não sabia se voltava, entendeu? Mas o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor cuidou da minha vida, né? O Senhor me transformou. Um certo dia, né? Numa noite dessa que eu saía, né? Eu estava no banheiro de um bar. Eu tive encontro com o Espírito Santo no banheiro de um bar. Depois de um bom tempo afastada, 14 anos. Um dia eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, mas o Senhor falou várias coisas sobre minha vida, né, do que ia acontecer, e eu não vejo nada acontecendo. E cada dia mais minha vida só ia se afundando. Mas no dia 28 de outubro de 2018, eu tive encontro com o Espírito Santo no banheiro de um bar. E eu aceitei Jesus. E eu voltei para casa, né? E eu entendi qual é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não quer entender qual é o real propósito que o Senhor tem conosco. Mas a gente tem que entender que o que Ele tem para mim, para você, entendeu? É coisa sobrenatural, é coisas que é para sempre. E eu lembro que naquele dia, né, 28 de outubro, no banheiro, eu vi a minha vida. Eu vi o tempo que eu ia para a igreja com meus pais. Eu me recordei tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali eu recordei, eu chorava muito. E eu saí dali agoniada. E minha irmã veio atrás. Minha irmã estava eu e minha irmã naquele dia, naquela noite. E quando minha irmã veio falar comigo, eu falei para ela, eu falei, eu tô voltando para casa. Ela para casa, eu falei, tô voltando para a igreja. E glória a Deus, né? Tô firme nos caminhos do Senhor. O Senhor Ele tem feito, sabe? Não tenha pressa, entendeu? Se você tá orando por alguém da tua família que esteja afastado, continue a orar, porque teve oração sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui para contar um pequeno testemunho do que o Senhor fez, do que o Senhor faz. Né? Hoje está aqui uma pessoa mudada,
uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Então não desista dos seus. Se o cenário está difícil, ora. Fala com Deus. O Senhor, Ele muda. O Senhor, Ele muda sonhos. O Senhor, Ele muda trajeto. E eu creio que o Senhor também vai mudar. Também tudo que você precisa ser mudado, o Senhor, Ele vai mudar. É só a gente dar o lugar para o Espírito Santo. Amém. Esse é um pequeno testemunho. Breve eu irei contar mais um pouco como que foi minha convenção, né? Como que o Senhor tem feito, né? Como eu estou sabendo lidar, né, com esse período, né? Eu vou fazer 7 anos na presença do Senhor. No dia 28 de outubro, eu faço 7 anos. E é só gratidão a Deus por tudo.